Nós vamos, então, para a nossa terceira lição. Estamos utilizando a revista Nossa Fé. E vamos para a terceira lição e eu mudei o nome dela. A Igreja Sem Esperança é o título da revista, mas nós não somos a igreja sem esperança, nós somos a igreja que não perde a esperança. Não é isso? Então, eu sei que o título carrega uma ironia nele. Porque esta é uma igreja, a igreja que perde a esperança é uma igreja apóstata, é uma igreja simplesmente profissional. Nós temos que ter o cuidado de enxergar bem claramente, por exemplo, na igreja de Éfeso, de Apocalipse capítulo 2, que a igreja que estava ali era uma igreja certinha, que defendia a doutrina, que tinha uma boa ênfase nas doutrinas evangélicas, porém havia um problema com ela, que foi perder o seu primeiro amor. As pessoas viraram crentes profissionais, as pessoas viraram crentes que se acomodam com todas e quaisquer circunstâncias. As pessoas se ajeitavam no mundo, embora obedecessem os ritos doutrinários da igreja, contudo, essa igreja era uma igreja sem amor por Cristo. Hoje nós vamos ver o quadro apresentado pelo nosso comentarista no texto da lição, e nós vamos nos lembrar do quadro inicial que ele apresenta. O quadro inicial que ele apresenta é a corrupção na sociedade. Quando nós temos uma fonte de princípios e valores que se chama Deus, que se chama Criador, que se chama Palavra de Deus, que se chama aquilo que vem do coração de Deus, esses princípios e valores, e nós nos desligamos deles, e nós passamos a desenvolver aquilo que nós consideramos como princípios e valores, então este distanciamento provoca a corrupção. Por que nós somos, por natureza, corrompidos? Porque o ser humano está desligado da fonte de princípios e valores, que é Deus. Ele desenvolve os seus próprios princípios e valores. E o nosso comentarista começa falando dessa corrupção que alcança todos os níveis em todos os lugares da terra. Gente, não é só o Brasil que é corrupto. O ser humano é corrupto. Quando ele se afasta de Deus, que é o valor de referência. Vamos dizer assim, não é? Então, nós temos como consequência disto a escalada da violência de qualquer natureza. A violência não se dá apenas na agressão física, mas na agressão verbal, no desprezo, na indiferença, na discriminação. A violência está aí, em qualquer nível. Então, se eu ignoro o meu vizinho, se eu ignoro a pessoa com necessidade, não importa quem ela seja, eu estou violento.
eu violo. E o nosso comentarista, então, fala também do fato de que isto é porque nós estamos centrados em nós mesmos. O que nos interessa é o nosso proveito, é o nosso lucro. O resto não importa. Então nós nos protegemos, nós nos cercamos de todos os cuidados para não sermos machucados, para não sermos feridos. E o mundo deve girar em torno de nós. Por quê? Porque nós desenvolvemos os nossos princípios e valores e nós nos afastamos do valor de Deus, que Deus trabalhou. E o valor de Deus pode ser resumido em dois aspectos. O vertical, que é justamente o amor a Ele, incondicional, e o outro é o amor ao nosso semelhante. Como nós queremos o bem para nós, nós devemos desejar o bem para o nosso semelhante. Então isso está completamente fora de cogitação da humanidade. A humanidade está interessada no próprio umbigo. As pessoas estão procurando o seu próprio prazer. E nós encontramos então, como consequência, os conflitos, os embates, as guerras, consequentemente a miséria, a falta de higiene traz a peste. Quer dizer, uma série de coisas vai trazendo coisas mais graves e mais graves e mais graves. E, além disso, nós estamos esgotando a terra e, consequentemente, nós estamos alterando todo o sistema de vida do planeta, graças às nossas artimanhas, aos nossos desejos, aos nossos prazeres e tudo mais. Então ele apresenta este quadro aqui. E eu fui lembrando de uma passagem em que Jesus Cristo falou a respeito desses assuntos. E ele disse assim: não deixem que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitos. Eu sou o Salvador da pátria, e enganarão a muitos. E ele disse: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Não entrem em pânico. Prestem atenção no que Jesus está dizendo. Não entrem em pânico. Quer dizer, a gente não gosta da guerra, a gente detesta a guerra, a gente pede a proteção de Deus, a guarda de Deus para as pessoas que estão envolvidas na guerra, tanto de um lado quanto de outro, porque guerra é sempre com duas forças antagônicas. E a gente pede que Deus abençoe as pessoas. E eu dou um exemplo interessante aqui. Hoje, o assunto do dia é Israel e Hamas. Esse é o assunto do dia. Mas tem um outro assunto que a gente já se acomodou, que se chama Rússia e Ucrânia. A gente já se acomodou. A gente já não pensa mais neles. A narrativa daquela guerra, daquela atrocidade que está acontecendo, a gente tirou fora. A gente agora está focado nessa. Daqui a pouco, Hamas e Israel continuam guerreando lá, não tenho mais nada com isso, vão ver outra notícia que entre no foco. O Senhor Jesus disse: vocês não entrem em pânico. É necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. É necessário que as pessoas... Por quê? Porque fica evidente que o ser humano não é competente para resolver o seu problema. Ele nunca vai resolver o problema pessoalmente, sozinho. Ele precisa voltar para Deus para ter a sua vida resolvida. E uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá fomes, terremotos em várias partes do mundo, nenhuma novidade para nós. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto.
Então, em relação à vinda de Jesus Cristo, o que nós estamos assistindo é o começo das dores de parto. Não tenham pânico. Não entrem em pânico. É o que ele está dizendo aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, quando falou a Timóteo, ele fez uma descrição da sociedade do seu tempo, mas ao mesmo tempo da sociedade de todos os tempos. E o que ele escreveu para Timóteo? Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Presta atenção agora. Serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Vocês sabiam que o líder do ataque a Israel naquela festa era um rapaz de 37 anos? E sem escrúpulo. Mate quem puder matar. Como é que a gente chega nesse nível de situação? A gente não chega por pura maldade simplesmente. A gente chega nesse nível de violência também por meio da religião. Porque é um ódio que se criou a partir do pecado de Abraão com Agar. Lá atrás, quando Abraão e Sara acharam que podiam resolver o problema que Deus estava propondo. Eu vou dar para vocês um descendente. E dizer, bom, nós dois não temos capacidade de ter mais descendente, porque a gente está velho, a gente já está infrutífero, você nunca conseguiu ter criança, então vamos resolver o problema à nossa moda. E resolveram a sua moda. E aí trouxeram para os filhos da promessa um ódio natural. Simplesmente é um ódio que é desenvolvido geração após geração. É um ódio. Em nome da religião até. É muito interessante isso, mas aqui a gente vê a sociedade ocidental, não vê? A gente não está vendo a sociedade humana aqui? Falei, não, Paulo escreveu foi ontem. Não foi ontem não. Não foi ontem não, foi há 2000 anos atrás. Quer dizer, o ser humano não evoluiu porcaria nenhuma. O ser humano é o que este retrato está dizendo que é. Então, vamos tirar o olhar da sociedade agora, como o nosso comentarista fez, e vamos focar na igreja. E quando eu falo igreja, eu não quero dizer a igreja que tem uma bandeira específica. Então eu não vou falar desta denominação, daquela, mas em toda parte,
Jesus usou uma parábola para explicar isso. Vai ter trigo e vai ter joio. Trigo é o verdadeiro crente. Joio é o falso crente que parece verdadeiro crente. Qual a diferença entre os dois? O trigo dá fruto. O joio não dá fruto. Ele não produz fruto. A vida dele, a vida do joio, é simplesmente crescer e só. Não se usa nada o joio. Não faz nada com o joio. Só queima. Ele só serve para ser queimado. Então, quando a gente olha para a igreja contemporânea, o que a gente está assistindo? Na Europa, a igreja está esfacelada. Tem poucos focos de evangelho ainda existindo. Nos Estados Unidos, a igreja sempre mandou muitos missionários em um determinado momento, mas depois disso a igreja começou a sucumbir. E hoje ela não representa a América do Norte. A Constituição dos Estados Unidos foi montada em cima da Escritura, de valores cristãos, de valores puritanos. E hoje em dia, essas coisas são absolutamente desprezadas, só mantidas por tradição, mas desprezadas, não tem valor em si mais. Quando você olha para a América do Sul, você assiste uma igreja multifacetada, inclusive a Igreja Católica Apostólica Romana é multifacetada. Tem alguns sites da Igreja Católica Apostólica, de grupos da Igreja Católica Apostólica Romana, que estão chamando Francisco de anticristo. A igreja está confusa. Como organização, a igreja está confusa. Então, nós temos o comércio da salvação. O que mais que nós temos? Nós temos o liberalismo teológico. Nós temos a esquerda teológica, nós temos a direita teológica, nós temos a ultradireita teológica, a salada. E quando nós paramos para pensar, a igreja está vivendo, de certa maneira, em cima das ideias dos teólogos. O crente não lê a Bíblia e vai na igreja esperando que o pastor dê para ele as lições de Bíblia, a fim de que ele não precise ler a Bíblia e aprenda alguma coisa. E o que o pastor disser, para muitas denominações, o que o pastor disser é lei. Ô, gente! Com isso, a gente tem, então, uma indústria. O nosso comentarista fala da indústria da ignorância. Quando nos acusam de manipular a mente das pessoas, é verdade. As religiões manipulam a nossa cabeça. É verdade. Uma vez eu estava conversando com um dos teólogos mais proeminentes que nós temos na nossa igreja, eu não vou citar nome por causa da transmissão, porque senão ele me cobra direito autoral. Mas eu disse assim, irmão, você já parou para pensar lá antes da queda? Ele disse, não, eu não parei para imaginar nada. Por quê? Porque a Bíblia não diz, o que a Bíblia não diz, eu não vou procurar. E esse, na verdade, é um princípio que foi utilizado, inclusive, na Reforma Protestante. Aquilo que Deus não revelou, eu não vou especular.
Essa é uma posição muito séria. Porque é isso mesmo que a gente tem que fazer como crente. A gente não tem que ficar especulando nada. O que Jesus falou mesmo a respeito de começar guerra contra outras pessoas? O que a gente deve fazer como igreja? Não entrar em pânico. Só isso. Não diz que a gente não deve orar. Diz que a gente não deve entrar em pânico. É o fim do mundo. Já vou preparar as minhas contas. Não vou ficar devendo nada para ninguém, porque vai explodir tudo aqui. Então eu quero sair certinho para merecer o lugar no céu. Não vai entrar no céu por isso. Porque a palavra disse. Então aquilo que a Bíblia diz e a gente interpreta, é a única coisa que a gente tem. Até mesmo os professores que estão sendo homenageados hoje, eles estão submetidos à palavra. A autoridade é maior da palavra do que deles. Então, neste caso específico, a igreja é acusada, e com razão, de manipular a mente das pessoas e obrigar as pessoas a fazer coisas que elas naturalmente não fariam. E agora, nós estamos vivendo um tempo da igreja, e diz assim: vem cá, eu vou te curar da dor de cabeça. Você sentou aqui na frente, você vai pagar um preço alto hoje de manhã. Está tudo bem? Vem cá que eu vou te curar da dor de cabeça às 3 horas da tarde. Porque eu tenho fé. Se a dor de cabeça não desaparecer, é porque você não tem fé. O problema é seu. Eu tenho. Você está entendendo o mecanismo da coisa? Qualquer coisa que não aconteceu, o problema é seu, não meu. Então fica fácil, né? Eu faço uma afirmação dali, e você não recebeu a graça, é problema seu. É problema seu. Quer dizer, é muito fácil ser assim. E nós perdemos então, porque nós estamos oferecendo produtos. A igreja está oferecendo produtos. Vem cá, você vai melhorar de vida. Vem cá, você vai ser acolhido, mesmo que você seja uma pessoa que esteja assim fora das escrituras. A gente encaixa as escrituras para te ajeitar. Pode deixar. Não é? A igreja inclusiva, a igreja que não ataca mais o pecado, perdeu-se isso, e nós estamos vivendo um tempo em que os convertidos realmente estão sendo postos em vitrine e dizendo: olha, ele pensa retrogradamente, ele pensa no passado. O que mais que nós temos? Nós temos aqueles crentes que estão com um pé na igreja e um pé nos usos e costumes da sociedade. Especialmente nesses tempos em que a gasolina pode aumentar de preço, o óleo comestível pode faltar. Tem crente que, mais do que prudente de ter umas 2, 3 garrafinhas de óleo, vai comprar 2, 3 caixas, para não faltar no futuro e fritar batatinha. Porque precisa sobreviver, e Deus não é suficiente. Nós estamos assim. É por isso que o nosso autor diz que a igreja está sem esperança. Mas olha esse texto de Mateus, em que Jesus continua falando lá do fim. Ele diz assim: vocês serão presos, perseguidos e mortos. Isso aconteceu no tempo dos discípulos quase que imediatamente. Décadas depois deles terem aceitado Jesus, eles foram presos e mortos.
Vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Crentes serão odiados. Ponha isso na sua cabeça. Se as pessoas não gostam de você, você está mais próximo de Deus do que qualquer outra coisa. Uma evidência de que a gente está bem com o Senhor é que a gente se sente mal por causa dos pecados que a gente comete. Quanto mais perto de Deus, mais aquela indigestão por causa dos nossos pecados, ainda que menores, pequenos, isso avulta, isso cresce. A nossa consciência fica assim muito esperta. Isso é sinal de que nós estamos nos aproximando de Deus. Ai, meu Deus, como eu sou pecador, não me aguento. Você está se aproximando de Deus. Porque o contrário é a mente cauterizada. Tá tudo bem. Eu faço meus pecados, depois eu oro confessando os pecados e Deus resolve. Porque afinal de contas, Deus tem a obrigação de resolver. Não é assim. Você tem que levar Deus a sério. Tem uma frase de Isaías que me assusta. Pensavas que eu era igual a você, mas eu te arguirei. Não é porque a gente tem Deus no coração que a gente pode fazer o que quer. Por amor a Deus, a gente se abstém, a gente passa todo dia na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal e diz, não vou comer dessa fruta não. Não vou, eu vou obedecer ao Senhor. Muitos se afastarão de mim, trairão, odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará, o amor de muitos esfriará. E termina dizendo o quê? Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Não é pela minha força que eu me mantenho firme, é pela graça. Então aguente firme, aguente firme. E agora a gente entra então na lição. Eu gostei muito das indicações bíblicas para se ler durante a semana. Essas são as indicações da nossa revista para a gente ler cada dia. O primeiro dia era Jesus, o Verbo encarnado, humilhou-se, foi exaltado à destra de Deus e tem o nome de Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 2, e eu quero perguntar a você, isso é ilusão ou é verdade? Acho que ninguém tinha que ter dúvida aqui, né? Isso é verdade. Onde é que está o nosso Jesus? Muito bem, o nosso Jesus está à destra de Deus Pai. E tem que nome? E tem o nome de Senhor. Senhor do quê? Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas Senhor de toda a criação. Senhor de toda potestade, dominação, poder, autoridade. Isso é ilusão ou é verdade? Bom, aí que está. Alguns crentes vão dizer, isso está na Bíblia. Mas sabe, o meu coração fica tremendo cada vez que eu ouço uma notícia ruim. Não, é natural que a gente se proteja, mas quando esse tremor começa a aparecer, você automaticamente tem que ir para a Escritura e rebater esse temor, quebrar esse temor imediatamente. Em nome de Jesus, sai!
É verdade. Você precisa repelir isso. O apóstolo Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, seja isso que ocupe a vossa mente. Então é necessário a gente pensar nisso. Isso foi o texto de segunda. O texto de terça-feira foi este: Jesus detém toda a autoridade sobre a criação, principados, potestades e governos. Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem é o nosso presidente? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Quem é o presidente da Rússia? Quem é o presidente da Ucrânia? Quem é o presidente de Israel? Quem é o presidente do Hamas? Quem é o presidente de qualquer coisa neste mundo? Nada. A pessoa foi exaltada pelas suas comunidades, foi alçada a um determinado poder, mas a Bíblia diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Prestem atenção, vocês não existem para ficar com medo de quem tem uma autoridade relativa, passageira, temporária. Vocês têm que ter consideração, zelo pela autoridade que permanece para sempre. O que mais que nós temos? Na quarta-feira, Jesus é a primícia da ressurreição eterna e o rei que está vencendo os principados, as potestades, os poderes e finalmente a morte. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Isso é verdade ou é ilusão? É verdade. Gente, Jesus Cristo está trabalhando com essa liderança que o repele, mas também com a liderança que o ama. Ele está trabalhando com o mundo, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando com a igreja. E a maneira como nós podemos ter esperança da vitória dele é que ele ressurgiu dentre os mortos. O nosso Senhor não é um líder religioso que morreu, tem data de nascimento, tem data de morte e acabou, virou pó. A nossa esperança está numa pessoa que nasceu neste mundo, embora pré-existente. Viveu neste mundo, tem data histórica, tem o dia da sua morte, mas, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, o seu corpo não chegou a se corromper, não deu tempo de se corromper, não deu tempo de se estragar. O corpo de Jesus foi ressuscitado em glória. E a Bíblia afirma que cada pessoa que confia nele vai receber um corpo de mesma natureza que o corpo dele, capaz de suportar os tempos eternos, mas um corpo exaltado. E interessante que a Bíblia mostra que é o nosso corpo que vai ser destruído e reconstruído. E isso está em 1 Coríntios 15. Ilusão ou verdade? Isso é verdade. O que mais que nós temos? Na quinta-feira, o texto sugerido foi o de Efésios, capítulo 1, e que vai nos ensinar que Jesus está acima de tudo, e é a cabeça da igreja, seu corpo, e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é muito interessante.
para que Jesus Cristo fosse o maior de todos, a instância mais importante não era ser Senhor dos animais, Senhor da humanidade caída, mas Senhor da igreja. É interessante isso, né? Para que ele fosse o Senhor absoluto sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, todas as coisas. Então vamos descaracterizar. A igreja aqui não é a igreja organizada, não é a igreja organizacional, não é a igreja que tem bandeira, que tem um nome na placa. A igreja é de pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não importa se elas gostem de ser tradicionais, ou se elas gostem de ser pentecostais, ou se elas gostem de ser de outra maneira que nós desconhecemos. A igreja é interessante, né? Porque a igreja de Jesus Cristo, essa comunidade que a gente não enxerga plenamente, é uma igreja que tem russo, ucraniano, palestino, israelense, brasileiro, americano, japonês, africano, em todas as suas nações. E é uma coisa interessantíssima, porque o que marca estas pessoas todas é que elas são seladas pelo Espírito Santo de Deus. Elas vieram a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pela pregação da palavra de Deus para elas, de alguma maneira. Então, quando você encontra, esses dias atrás eu estava num determinado lugar, aqui em Jundiaí, e um senhor, um jovem senhor chegou para mim e disse assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Como é que você sabe? Não, alguém me disse, eu não lembro a resposta que ele deu. O que interessa não é isso. O que interessa é que toda vez que eu o encontro, e eu nem sei de que igreja ele é, ele chega para mim, aperta a minha mão e diz: paz do Senhor. Paz do Senhor, só a gente entende. A gente vem aqui juntos, não importa se você é desta igreja ou de qualquer outra igreja evangélica, e a gente come e bebe juntos da ceia do Senhor. A nossa mente ridícula é que faz diferença. A gente diz assim: não vou sentar daquele lado lá por causa disso. Nós somos ridículos nesse aspecto, porque a igreja orgânica do Senhor Jesus Cristo não tem barreira. E Ele é a cabeça de todos, Ele é a cabeça de todos. Na sexta-feira, está dizendo que Jesus Cristo é o mediador da nova aliança e herdeiro de um reino que não se abala. Hebreus capítulo 12. E aí nós encontramos a ideia de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Ele media. Só Ele media. Não tem igreja que medie. Não tem organização humana que medie. É o crente direto com o Senhor, por meio do mediador que é Jesus. Mas Jesus é o mediador de tudo. De tudo. E no sábado, nós tínhamos essa carta de 2 Tessalonicenses capítulo 1,
que diz que Jesus é o que vem com os anjos do seu poder, tomando vingança e sendo glorificado nos seus santos. E a pergunta que eu faço para vocês é: isso é ilusão ou é verdade? São nestas coisas que eu creio? São essas coisas que eu confesso? São essas coisas que devem fazer o pano de fundo da minha fé? Se são essas coisas, meus irmãos, agora sim, vamos para Apocalipse, é quando começa a lição. Porque o objetivo do autor é expor, então, Apocalipse 4 e 5 para... Então eu quero convidar vocês para lermos juntos esse texto que está aí no quadro. Pode ser? Vamos lá? Vamos exercitar nossa vista e nossa voz. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Está fácil até aí? Está fácil até aí? O que nós vimos? Um trono e alguém sentado nesse trono. Vamos ver como é que é essa pessoa sentada no trono. Verso 3, vamos lá. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Vejam que tem muita coisa simbólica aí e antropomórfica. É o jeito dele conseguir vislumbrar aquilo. Vou fazer um teste com vocês. Qual é o nome disso aqui? Vai. Passador, controle, controle. Os favoráveis a controle querem dizer sim, os passadores. O que mais? Quando a gente pega isso pela primeira vez, como é que a gente chama isso? Isto aqui é um sistema Wi-Fi para modificar as telas do Microsoft PowerPoint. A gente diz isso na primeira vez que vê isso aqui. A gente nem imagina o que é. Fala, o que faz isso? É um treco esquisito. O que é esse buraco aqui? Para que isso? Quando o escritor do Apocalipse olha para o Senhor, ele diz assim: este ser que está ali é semelhante a isso. Não é que Deus é de pedra. Deus não é de pedra. Mas se você pegar o jaspe, se você pegar o sardônio, se você pegar um arco-íris no aspecto semelhante à esmeralda, você tem que configurar na sua mente que existe um brilho, um esplendor. E aí a gente tem que levar para textos que falam um pouco disso. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo era Saulo ainda, estava no caminho de Damasco, e ele estava com cartas nas mãos para perseguir os cristãos, o que é que ele viu? Uma luz muito forte. E ele diz que essa luz era como da lua, era como do sol, ou era como mais do sol? A Lourdes lembrou bem, era
uma luz mais forte que a luz do sol no meio-dia. Então, quando João olha, o que ele vê? Ele não vê uma pessoa, mas ele vê a majestade de uma pessoa. E ele percebe que em volta desse lugar, onde tem brilho como jaspe, como sardônio, como um arco-íris semelhante à esmeralda, ele vê que ali tem 24 tronos. Sem dúvida, o número 12, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, você soma essas coisas todas, parece assim que são representativos das duas alianças que Deus fez. Mas essas pessoas provavelmente não são pessoas humanas, porque elas estão ali e elas estão vestidas de que jeito? Elas estão vestidas de branco. Por que branco? Pureza. Pureza, pureza. E o que mais elas têm? Elas têm coroas de ouro na cabeça. O que é uma coroa de ouro para você? Símbolo do quê? Símbolo de realeza, símbolo de governança, símbolo de autoridade. Autoridade. Mas, além disso, João descobre mais coisas. Vamos lá, o que ele descobre? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando a gente pensa em 7, a gente também pensa em ideia de perfeição. 12, 7, são ideias de perfeição. Não é? Agora, como é tudo simbólico, o que isto representa? 7 Espíritos de Deus. 7, não é que Deus tem 7 Espíritos Santos. Mas o que é isso? É a integralidade, é a perfeição do Espírito de Deus. É a perfeição daquele ambiente, é a perfeição do conhecimento, é a perfeição da presença, é a perfeição da glória de Deus. Vamos continuar. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Vocês se lembram de Ezequiel? Ezequiel fala destes 4 seres viventes. Ele mostra outras características, mas passados. Você tem Ezequiel do tempo do exílio, por volta de 550, 560 antes de Cristo, e aí você tem quase 100 anos depois de João. João termina falando dessas coisas quase no fim do 1º século. Você tem 600 anos de diferença. Sabe quanto é 600 anos? O Brasil não tem 600 anos de descoberta, de invasão do território indígena. Não é? Não tem. É muito tempo, entretanto a visão se mantém. Fui gongado, gente. O que nós vemos? Nós vemos é que eles têm olhos por diante e por trás, e portanto eles sabem de tudo.
Eles sabem de tudo. Não é que eles são oniscientes, mas eles são instrumentos de Deus para todas as coisas. Essa é a visão do trono de Deus, e eu pergunto, ilusão ou verdade? Isso foi o que João viu, sendo arrebatado em espírito. O que mais ele viu? Agora ele viu a ação. Primeiro ele descreveu quem ele viu. Agora ele vai dizer o que é que essas criaturas em volta de Deus fazem. Vamos lá. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o que sou. Eu sou. Está dizendo, Santo, Santo é o Senhor, o eu sou. O Deus Santíssimo. Então, quando você olha para esses 4 seres viventes, qual é o trabalho deles? Qual é o trabalho deles? É proclamar de meia em meia hora. É não? É proclamar de meia em meia hora como chafariz? Não. É proclamar continuadamente, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Eles estão fazendo isso por toda a eternidade para trás e farão isso por toda a eternidade para frente. Ilusão ou verdade? E o que acontece quando eles falam isso, quando eles fazem isso? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Vamos ler. Muito bem, qual é a declaração desses 24 anciãos, mais os 4 seres viventes? É que Deus é criador de todas as coisas. É que Deus é sustentador de todas as coisas. Eu quero dizer que um crente morre criacionista. Ele nunca será um evolucionista, nem um evolucionista teísta. Ele será um criacionista. E dirá, Deus criou todas essas coisas, porque os céus falam isso. Aqueles que estão na presença de Deus falam isso. Então, não mude de ideia, não aceite o ensino humano a respeito das teorias evolucionistas ou de qualquer outra coisa. Rejeite isso em nome de Jesus, porque isso não procede de Deus. Vamos agora para o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é o que estava sentado no trono? O que tem semelhança a jaspe sardônio e brilha de maneira refulgente, não é? Não sei se tem essa palavra. Refulgente, refulgescente. Que indecente da minha parte falar do refulgente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O que tem esse livro? Tem todos os desígnios daquele que está sentado no trono. É possível que nós pensemos na história da redenção. O nosso comentarista tem a opinião de que estas coisas se referem ao rumo da história para frente. O que vão acontecer, os fatos que vão acontecer daqui para frente. Então, eu não duvido que tenha todo o projeto de Deus. Mas vocês podem ver aqui que eu grifei: ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas tinham 4 criaturas lá, tinham 24 anciões lá, tem anjos que servem a Deus lá. E ninguém está credenciado. Nem mesmo os santos anjos de Deus estão credenciados para abrir o livro. Porque esta visão está diante do Deus Todo-Poderoso, está diante dos seus exércitos, está nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, nada. O Senhor que nós adoramos, não existe paralelo. Vocês estão entendendo? Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: não aceitem quem presta culto aos anjos. Porque não são dignos. Ainda que sejam santos, não são dignos. Então, um dos anciãos me disse: não chores, tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quer dizer, é uma pessoa que tem marcas da sua execução. As marcas nas mãos, as marcas nos pés. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que é um chifre? Chifre é símbolo de autoridade, é símbolo de poder. Ele tinha 7 olhos. Ele tinha conhecimento. Ele tinha onisciência. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus disse na sua oração sacerdotal: glorifica-me contigo, porque eu consumei a obra que me destes a fazer. Glorifica-me contigo com a glória que tive contigo antes de que o mundo existisse. E Deus fez isso. Tomou o livro da mão. Vocês podem imaginar o Senhor dos Exércitos, aquela grande glória, cheio de amor por seu filho, entregando o livro. Que prazer de Deus! Não foi assim. Pega a sua Bíblia. Segura como você pode, tá bom? Porque eu vou tentar tomar. Não foi assim. Agora me dê sua Bíblia com todo amor.
Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Deus é amor. E Ele amou o seu Filho muito. Quando o Filho completou a obra, Ele entregou esse livro. E aqui nós vemos aqui o que acontece quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo o quê? Por quê? Tem muita coisa dita aí, né? Vocês viram? Dá para fazer 10 sermões aí. Tem muita coisa escrita aí, porque ele diz assim: por que você é digno de tomar o livro? Porque o Senhor é digno de tomar o livro. Primeiro porque você morreu, o Senhor morreu. E com o sangue o Senhor comprou para Deus a igreja presbiteriana. Foi? Não. Infelizmente não foi. Foi gente que procede de toda a tribo, língua, povo e nação, mas comprou para quem? Comprou para Deus. Que mais? E fez o quê? E para o nosso Deus constituíste essas pessoas como o quê? Reino e sacerdotes. Você está parando para pensar que a salvação não é ir para o céu? Mas a salvação se constitui de você ser um sacerdote do Senhor nesse tempo de vida que você tem aqui na terra. Que você não tem o direito de viver para você. Você tem o direito de apontar por sua vida, por seus gestos, por suas atitudes, por suas palavras, a pessoa de Jesus. Você é uma pessoa comprada. Você não é dona mais. Aliás, não sei se um dia você foi, se eu fui. Nós fomos comprados. E a gente não tem direito de posse. Então esse é o discurso lá. E aí então, o que João viu mais? Na verdade, ele viu e ouviu. O que ele viu e ouviu? Uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. É muita gente. E todos eles criaturas espirituais, porque não está falando de nenhum humano aí. E o que eles diziam? Vamos ver? O que eles diziam? Quem disse isso? Todas as criaturas celestes. Essa é a fala deles. E tem muita coisa aí também. Nós não vamos entrar no que eles disseram. Nós vamos ver isso se alastrando mais ainda. Vamos lá. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo. O que estava dizendo? Nosso presidente vai estar lá e vai falar isso. Embora ele não creia, embora ele menospreze,
embora na prática ele seja guiado pelos próprios princípios e valores dele. O presidente de Israel vai estar lá e vai falar isso aí. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas todos eles serão convertidos? De jeito nenhum. Pelo contrário, eles vão estar assim, de joelhos. De joelhos, humilhados. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então, mesmo que a gente apanhe nesta vida por ser crente, o nosso foco deve estar nesse Senhor aqui. E não nas coisas que a gente assiste hoje. Porque Jesus disse que tudo ia degringolar mesmo. Então ninguém entra em pânico, mas mantenha a esperança. E nós vamos ver aqui uma fala da nossa revista. Mesmo aprisionado em Pátimos, mesmo vendo a situação do mundo, ao contemplar a realidade celeste, João podia deixar seu coração se encher de louvor e adoração ao Deus Criador e Redentor, que consumará todos os benditos propósitos para o mundo. Do mesmo modo, a igreja hoje, embora enfrentando lutas e tribulações e muitas vezes tendo diante dos olhos apenas a triste realidade deste mundo, não deve desanimar. Antes deve exultar nas promessas de Deus, deve se contagiar pelo louvor dos anjos, pois aquele que está sentado no trono e o Cordeiro estão no comando do universo. Deus é por nós. Essa é a frase da nossa revista. E eu quero convidar todos vocês para colocarem o seu coração no trono da graça agora, para dizer: Senhor, eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei, o Senhor é o Deus Criador, que é louvado nos céus o tempo todo. Jesus Cristo é aquele que venceu o pecado e a morte, ressuscitou dentre os mortos, está vivo, reina sobre todas as coisas, e eu creio nisto. Eu creio nisto. Nisso está a minha esperança. Agora, como nosso compromisso, a gente tem que orar pelo presidente do Brasil, tem que orar pelo presidente da Ucrânia, da Rússia, de Israel, todo mundo que está em guerra. Pronto. A gente tem que orar pelas pessoas, os palestinos, os israelenses. A gente precisa orar para que as famílias não sejam violentadas como são. A gente precisa orar pela violência que nós temos no Brasil, as chacinas que nós temos no Brasil, a custo de nada. Nós temos que orar por essa situação calamitosa que o mundo vive. Mas nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias e dizer: ai, meu coração está apavorado. Não apavora, por favor, não entre em pânico. Não entre em pânico. Paulo disse: se a ansiedade chegar para você, conte para Deus, por meio de oração, súplica e ação de graças. Usa Deus como o teu confessor, entendeu? Fala com Ele o tempo todo. Você está aflito? Fala com Ele. Senhor, eu estou aflito por isso, aquilo. Senhor, faz 2 minutos eu falei com o Senhor que eu estava ansioso por isso. Eu continuo ansioso por isso. Então, Senhor, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Entendeu? É assim que deve ser. Eu espero que a gente tenha
partilhado um pouco que a igreja deve viver sem perder a esperança.